Hello, irmão. Segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Testemunhos confirmaram. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, Epístola de Paulo, 2, capítulo 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho pregado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo deles salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas que o que eu faço, o farei para cortar ocasião dos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Somente até aqui, irmãos. Pois conta a sua vida também, seu testemunho, seu sofrimento, que pelo seu sofrimento, pela sua vida, pela sua firmeza, demonstra bem o que ele foi também na presença de Deus e na utilidade de Paulo também como servo de Deus, na Igreja de Cristo também, nas suas epístolas também gloriosas, maravilhosas, de doutrina também. Deus se usou muito de Paulo para estabelecer a doutrina também, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E muita coisa que o Senhor não falou no momento por não ter ainda recebido o Espírito Santo, o povo, ele veio falar na boca dos apóstolos também. Isso ficou registrado para todos nós nos guiarmos. Temos uma guia também, um território, um limite também para pregarmos e falarmos e sabermos também e aprendermos a servir a Deus também. E o suficiente para nós crermos também em Jesus Cristo, em Deus e na palavra. Que não é com estudo, não é com sabedoria humana, não é com estudos bíblicos, nem com estudos de qualquer outro livro tirado da Santa Bíblia também. A Bíblia é a nossa leitura, é a nossa instrutora, é também o limite da doutrina também. De tudo que contém na Sagrada
palavra de Deus tem se cumprido na nossa vida também. E para ser cumprido também nas promessas de Jesus Cristo, anunciando o verdadeiro Cristo, Deus mexeu no céu e na terra, só falou esses dias aqui, para cumprir que aquele Cristo era o Cristo verdadeiro. E foi um movimento muito maravilhoso, glorioso também, mexeu nos espíritos, mexeu no corpo humano e também mexeu no céu também, estabelecendo uma doutrina que é possível o homem também, com a ajuda de Deus, praticá-la também, para também se justificar aqui na terra, primeiramente com o sangue de Cristo e também depois com as suas obras também, de santidade, de pureza e de lealdade, para merecer um dia habitar com Deus no céu, junto a Jesus e todos os seus habitantes também. Então, irmãos, hoje o Senhor me revelou essa santa e bendita palavra também. Paulo sofreu muito, Paulo teve muitas decepções, também foi muitas vezes traído também, foi espancado também, teve momentos de não infelicidade, mas esteve também por causa da graça de Deus, muitas vezes também sofreu também, foi inferior e foi superior também, soube para cada caso, cada problema, cada alma que precisava do seu testemunho, ele foi fraco, foi forte, foi tudo. Se humilhava, se exaltava, mas jamais saiu, jamais descumpriu a santa e bendita palavra de Deus. E hoje estamos vendo também uma passagem de Paulo também, aqui no Jardim Paulista. O Senhor me mandou falar da graça de Deus hoje. Por esta palavra, por este versículo. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, você recebeis outro Espírito, que não recebestes, o outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Sofrer uma perda da graça de Deus. Desejo de Deus, missão de Jesus, nosso Senhor, chamar um povo especial, zeloso de boas obras, simples, humilde, pacificado por Deus, orientado por Deus, formar um povo, ter a sua graça na face da terra, como um todo, suficiente para que os homens na terra se salvassem por meio dessa simplicidade, dessa unidade e também, irmãos, dessa firmeza na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Formar um povo compacto, um povo firme, sólido, fiel, verdadeiro, não respeitando o inimigo, não respeitando, não se deixando vencer pelas vaidades, pelas novidades e por tudo aquilo que o mundo nos oferece como diversões, muitas pecaminosas, como muitas liberdades no corpo e na alma e no pensamento também, porque tudo isso influi na salvação da nossa alma. E assim foi a obra de Deus até bem pouco tempo. Ela está perdendo as características da simplicidade.
já perdeu muita coisa pelas novidades. O povo já não teme mais o ministério da palavra de Deus. O povo já não nos respeita, como muitos ainda estão nos respeitando. Hoje se levanta servos, já não se chora mais, já não se tem alegria. Antigamente se chorava cada servo que levantava. Já era previsto o ministério daqueles irmãos que Deus já estava escolhendo. Hoje já não se chora mais, já não se alegra mais. E muitas coisas que se esperam não acontecem. E muitas coisas que não se esperam se acontecem também. E o povo de Deus, a maioria, muita gente, não a maioria, mas deixou a simplicidade. Estão impacientes. Perdeu o amor pela obra de Deus. Perdeu o amor por esta sagrada obra. Que muitos deram a vida, começar Jesus Cristo. Deram sua vida, sua existência, sua mocidade. Muitos, as famílias até hoje queixam que nós devíamos de ter dado mais atenção à família do que para a obra. E somos muito questionados também pela maneira que nós amamos e chegamos aqui nesta obra. Hoje, muito dos povos estão muito desobedientes na insatisfação. Estão insatisfeitos. O território da obra de Deus não tem território, nações e terras, ela está em todo o mundo, mas tem um território espiritual, de ordem, de humildade, de mansidão, de separação com o mundo que está lá fora. Com as novidades também, que surgem também, queridos irmãos, de querer transformar a obra de Deus numa seita, numa igreja qualquer. Muitos não estão satisfeitos com o seu lugar na obra de Deus. Querem cargos, querem fama, querem glória. E assim querem roubar a glória de Deus. Buscam novidades. Publicam coisas contrárias. Oferecem oportunidades que a pessoa não tem na graça de Deus. Eles oferecem também para ganhar esses corações também e para tirar da graça de Deus os filhos da salvação. Tínhamos medo de cantar um hino de seita. Tínhamos medo de tudo para não desagradar a Deus. Hoje o povo não tem medo de nada. Se revolta, põe faixas na igreja contra o ministério. Escreve na internet contra o ministério. Querem fazer o que querem se revoltar. Querem fazer até greve. Querem impor a sua vontade. E hoje Deus manda esta palavra. A graça que Jesus Cristo desejou é na simplicidade. Não tínhamos medo que falassem de nós. Batismo é sagrado. Tem que batizar. Jesus se batizou. Jesus se batizou, dando exemplo que nós temos que se batizar. Não tínhamos medo de ninguém e de nada. Hoje, muitos querem se unir. Ouvir pregações, irmão, no rádio,
era rádio, era um pecado mortal. Era trair Deus, trair o ministério. Fazer tantas coisas que estão fazendo hoje, para nós era um pecado. Temíamos perder a graça de Deus. Estávamos satisfeitos. Eu era músico, tocava clarinete, estava feliz. Continuaria tocando clarinete até hoje. Mas hoje não se contentam com o lugar, não se contentam com a pacificação, não se contentam com a simplicidade, não se contentam com o que Deus dá para eles, para todos nós. O Senhor tirou o povo do Egito, deu tudo para eles, não estavam contentes. Queria sempre alguma novidade. E tinha também os insatisfeitos, tinha uns também que não se completavam na graça ou na obra, ou nos 10 mandamentos, e pregavam mal, e incentivavam mal, e tiravam a simplicidade do povo. E hoje o povo tem a ansiedade, mas não é uma ansiedade de vida, é uma ansiedade espiritual, de fazer coisas novas, pensar coisas novas, não se contentar com o que nós temos. O Espírito Santo não é suficiente, a palavra não é suficiente, a graça não é suficiente, o amor, a caridade não é suficiente. Querem fazer coisas estas, coisas que não convêm à obra de Deus, coisas que está tirando a obra de Deus das mãos de Deus e pondo nas mãos dos homens. Esta graça aqui é de Deus, irmãos, esta graça é de Deus. Querem tirar ela da mão de Deus e fazer coisas novas, coisas que não existem na Sagrada Escritura, coisas em que nós vivíamos até o dia de hoje. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, não. As crianças serviam a Deus. Eu trazia meus 6 filhos aqui, depois 8, depois foram casando, trazia eles de bonde. Hoje tem carro, tem tudo, não se contentam com o culto, não se contentam com a palavra, querem coisas novas e buscam coisas novas e não estão satisfeitos, querem glória, querem fama, querem dinheiro, querem diversão, querem distração, querem saber coisas que o homem descobriu na Bíblia. Coisas que o homem descobriu na Bíblia por si não me interessam. Eu quero saber coisas que o homem descobriu pelo Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Não estão satisfeitos com as suas vidas, com a simplicidade, em ficar acomodados, na graça do Filho de Deus. A comunhão do Espírito Santo é aquilo que Jesus sempre desejou e pensou na sua graça. E que nós, quando obedecemos a Deus, eu disse assim: achei o caminho da verdade. Achei aquele que me vê de dia e de noite. Ele vai ver minhas falhas, mas vai ver meus acertos também. Ele vai saber me julgar. Achei um caminho que não é movido pelo homem, é movido pelo Espírito Santo. Achei um caminho que o homem não manda no outro homem, mas que Deus manda em todos nós. E hoje o Senhor me dá de ler essa palavra. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, você recebeis com outro Espírito que não recebestes. Não se trata, irmão, de pregar outro Jesus, mas se trata de destruir o fundamento, a base sólida da fé, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo vem se disfarçado, e aqui diz nem que ele vier como um anjo de luz, expulsa que é Satanás.
Ele se fantasia de anjo de luz. Ele começa com essas coisas, com essas divisões, com essas cunhas que ele põe, e vai dividindo a obra de Deus. E não adianta o ministério falar, não adianta nós pregarmos, não aceita a pregação. Eles querem fazer o que eles querem. E hoje Deus manda esta palavra. Na minha obra, diz o Senhor, ninguém faz o que quer, impunemente. Um dia vai ter que prestar contas ao Criador. Estão se unindo, estão se mancomunando, ganhando força com a internet, ganhando força com a propaganda, e muitos estão sendo iludidos e estão indo atrás daquilo que está escrito aqui, dos falsos cristos. E isso está enfraquecendo a igreja de Cristo Jesus. Há muitas falhas nas igrejas. Há muitas falhas na igreja, no sentido de frequência. Muitas falhas no coração do homem também, que já não aceita mais a verdade, não aceita mais a simplicidade da obra de Deus, já não se conforma com a sua situação. O Senhor não prometeu cargo, nem ministério, nem grandeza, nem riqueza, nem casamento, nem casas, nem terrenos. Prometeu nos dar a vida eterna. A obra de Deus é fundamentada na vida eterna. Temos, sim, muitas coisas de auxílio aos enfermos e assim por diante. Mas esta obra aqui é evangélica. É evangélica. Aqui não se prega por estudo, por sabedoria humana. E eu vou contar um testemunho de uma irmãzinha, 60 anos. Ouvi na salinha de oração aqui. Eu era músico. Ela não sabia ler. Ela não sabia ler, nem escrever. Uma senhora já doméstica, e ela tinha uma Bíblia e um inário e na mão. E não tinha bolsinha, não. Mas tinha orgulho de trazer a Bíblia. Orgulho de ler a Bíblia no avião, no bonde, no ônibus. Hoje traz tudo escondido, não condeno não, mas assim. Mas nós tínhamos orgulho de carregar a Bíblia. E essa irmã vinha com a Bíblia, e ela parou para tomar um café naquele bar da esquina, com leite. E aí tinha umas pessoas de uma denominação, não vou falar o nome, e com um livro na mão, com porção de apostila na mão. Uma porção de apostila. E disse: senhora, compra um livro nosso, a senhora vê que a senhora é evangélica, isso aqui vai ensinar a senhora a ler a Bíblia. Ô irmão, o homem vai ensinar nós a ler a Bíblia? Ou é o Espírito Santo que nos ensina a ler a Bíblia? Disse: não, eu tenho a Bíblia, eu tenho inário, na congregação eles pregam a Bíblia, lê a Bíblia e pregam. Disse: não, mas aqui, a senhora leva isso aqui que a senhora vai se instruir melhor, a senhora vai compreender melhor a graça de Deus. E insistiram com ela, e ela falou: não vou comprar nada, não quero nada, e se vocês quiserem, a congregação é aqui pertinho, vamos congregar com nós. Disse: não, de jeito nenhum, congregação com nós, não. Congregação, o povo lá não estuda a Bíblia, não faz nada, não sabe nada. Glória a Deus. Aí insistiram com ela, ele falou: mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Está vendo essas apostilas aqui? É tudo filho da Bíblia. Saiu da Bíblia, é filho da Bíblia. Saíram da Bíblia. Então eu falei: esses aí, então é filho da Bíblia? Então tudo bem. Então vocês ficam com os filhos, que eu fico com a mãe, que é a Bíblia. Dá um glória a Deus, você que está vendo outras coisas. Você que está duvidando da graça do Filho de Deus. Fica com a mãe Bíblia no teu coração. E assim o Senhor manda esta palavra nesta noite, queridos irmãos. A graça é tudo. A graça é liberdade, é amor, é caridade, é abundância, é beleza, é felicidade. Que nem a irmã falou, é linda, é bela, é formosa.
Não tem coisa na terra mais bela do que a graça do Filho de Deus. Eu acredito que Deus fez os céus e a terra e descansou, não é? Depois deu trabalhão de novo. Eu acho que com o trabalho de Jesus Cristo, Deus fez essa graça e está descansando. Glória a Deus. E tudo que Deus fazia, ele dizia, isso foi bom, né? Foi bom, foi bom. Glória a Deus. Muito melhor a graça de Deus que Deus fez. Deus deve estar falando, foi bom eu mandar Jesus Cristo na face da terra. Sim, irmãos, falem de nós, orgulhoso, convencido, só Ele tem a graça. Não, nós não somos só nós. Tomara que o mundo inteiro tivesse a graça. Muitos lugares podem ter a graça, mas nós temos a certeza que temos a graça do Filho de Deus. Alguma dúvida na tua interpretação de línguas? Alguma dúvida na tua interpretação de línguas? Na tua manifestação das línguas? Tem dúvida? Que é o Espírito Santo dentro de nós? Como é que o Senhor dá línguas para irmãos na manifestação do Espírito Santo, em Pentecoste? As pessoas foram testemunhadas com a língua deles, com o idioma deles. Deus deu de testemunhar na língua deles. E o servo de Deus que não sabia aquela língua. E o Espírito Santo deu testemunho para eles, na língua deles, para que eles entendessem. Deus se faz compreender, Deus se faz sentir, Deus se manifesta de tal maneira que a descrença sai, a incredulidade sai e entra a fé em Jesus Cristo. E como é que tem intérpretes das nossas linguagens e fala cara a cara com a pessoa? Já falei esses dias aqui o testemunho, não falei? Foi aqui, sim. Do índio. Mas tem gente que não ouviu, vou contar de novo. Tinha um índio que morou aqui há 60 anos, no Paulista, e eu tentei ensinar música, mas ele não, a subdivisão ele não aprendeu. E aí começou a sair comigo, nós juntos. E aí um dia eu perguntei para ele, e você via que ele falava alguma coisa exagerada, mas eu fiquei junto. E um dia eu falei, onde você está trabalhando? Ele falou, eu sou chefe de uma grande obra aqui na rua, uma travessa da Brigadeiro lá em cima. E um dia eu estava passando por lá, eu sou chefe de obra. E aí eu passei lá e, o índio trabalha aqui. Aí bati no tapume, veio um pedreiro, falou, o senhor deseja? Eu falei, queria falar com um índio, com o chefe aí, chefe da obra. Ele falou, índio? Aqui tem um índio, mas ele é faxineiro aqui. Aí ele chegou, não falei nada para ele. Falei, oh, tá bom, tudo bem, aqui, bom, maravilha de prédio, falamos alguma coisa. E fui embora. Daí uns dias nós fomos orar na salinha ainda, que era pequenininha ali, e o Senhor, na hora da oração final, pegou nós em uma virtude, um poder, e nós dando glória a Deus, e o índio então fez um espalhafato, um barulhão, eu bati o joelho, batia, e quando acabou a oração, eu falei, ô índio, você exagerou hoje. Não, o irmão não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, índio? Ele falou, olha, aquele irmão que estava do meu lado, Deus pegou ele na língua guarani e falou tudo comigo. E eu falei, o que Deus falou com você? Que eu sou o maior mentiroso da congregação. Como não crer no Espírito Santo? Como não crer que tem um ser dentro de nós que fala línguas, fala com Deus, que nos revela coisa maravilhosa, que nos dá pregações, hinos espirituais, fala conosco, fala com Deus, fala com os demônios.
Como é que não vamos crer na linguagem do Espírito Santo? É do homem isso, essa manifestação, e a alegria em receber o Espírito Santo. Não tem igual, irmão. Não tem igual receber o Espírito Santo. O dia do batismo é maravilhoso, mas o dia de batismo do Espírito Santo é muito maior do que o batismo. Você sai do batismo, você sai pesaroso, sai com medo, a responsabilidade. O Espírito Santo tem um contentamento, glória a Deus, Deus me escolheu. De fato eu estou carimbado, de fato eu tenho a marca de nosso Senhor Jesus Cristo. Como não creio neste caminho maravilhoso? Temos o batismo, irmãos, que perdoa os pecados, que transforma a pessoa. O pecador sai santificado, modificado, sai com o rosto reluzente, sai dando glórias a Deus. Como que não vamos crer no batismo? Quantos que foram emergidos cegos saíram vendo? Quantos que foram batizados aleijados saíram andando? Quantos que entraram mudos saíram ouvindo? E todos entraram com pecado e saíram sem pecado. Maior obra desta graça maravilhosa. E foi uma marca na nossa vida. Foi um basta de pecado, basta de mundanismo, basta da carne, dentro dos limites do Evangelho de Jesus Cristo. Paramos de pecar, paramos de transgredir, levamos o batismo a sério. Fui batizado, não posso me contaminar. Um só batismo. Temos medo de perder o Espírito Santo. Reverenciamos o Espírito Santo, obedecendo o que ele faz sentir no nosso coração. Que ele faz sentir de nós cumprir a palavra. O Espírito Santo confirma em nós que a palavra é verdade, é verdadeira, é de Deus. Confirma o que é de Deus e confirma a nós que somos de Deus. Se você que está ouvindo esta palavra tem o Espírito de Deus, diga para o inimigo agora: vai embora, demônio, eu sou de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não tem Deus. Seja o indivíduo e seja a igreja. Nós, como indivíduo, temos o Espírito Santo. E a igreja, e o Espírito está na igreja também, pregando para nós nesta noite também. Temos o Espírito Santo, tem os dons de Deus, tem o dom da piedade, o dom da caridade, as virtudes de expulsar os demônios. Como é que o demônio nos obedece? Como é que se cura as enfermidades? Como é que se expulsa os demônios? Se é pregação humana, como é que se cumpre na vida do povo de Deus? Como é que Deus manda a palavra em todas as congregações e vai se cumprindo entre o povo de Deus? Como é que não é o Espírito Santo? Como é que não é uma profecia? Não temos aqui escola evangélica. Não temos aqui, irmãos, como é que se fala? Um ensinamento bíblico. Nós aqui ensinamos a praticar a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus e aprender pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje o Senhor me mandou ler essa palavra aqui. Não sei se vocês vão sair satisfeitos daqui. Vocês estão muito quietinhos aí, mas vamos dar glória a Deus. Sim, nós somos um povo privilegiado, sim. Não queremos outra graça, não queremos contaminação, não queremos mistura de igreja. Não queremos mistura de igreja. Não queremos nos misturar com nenhuma igreja. Não queremos nos misturar com ninguém. Nós não precisamos de miscigenação, de reforços extras, de reforços de fora. Quantos homens sábios, entendidos, estudados, irmãos, na Bíblia, percorreram os países em que Jesus Cristo andou
viram as tumbas, viram lá o que eu não sei, que tem tudo lá, nunca foi, e tem tanta coisa lá, estudaram os pergaminhos e tanta coisa, e diz agora nós estamos doutrinando esta igreja, aquela outra igreja, e agora chegou a hora da congregação receber o nosso auxílio, que nós vamos ensinar vocês o que é a graça de Deus. Irmão, alguém pode te ensinar da graça de Deus? Alguém tem alguma coisa melhor do que você recebeu? Você já ouviu alguma coisa, pregação melhor do que a pregação do Espírito Santo? Não, fica com a tua sabedoria, que nós ficamos com a sabedoria do Espírito de Deus. E rejeitamos tudo isso. E não tivemos necessidade de correr para cá e correr para lá também. Hoje teve um tempo que a mocidade também quase acabaram com a obra de Deus. Profecias saíam da igreja, não vinham na igreja para ir atrás dos profetas. Vinham gente de fora, em vez de trazer na igreja, levavam para os profetas. E quando a palavra vinha, disse: esse irmão é carnal, esse irmão aí não ora, ele não é de oração, proíbe os dons de Deus. Os dons de Deus não são proibidos. O dom de Deus é livre na igreja de Jesus Cristo. Por isso que esta obra cresce, irmão. E nós somos edificados com caráter, com dignidade, com honestidade, com justiça, por causa da doutrina de Cristo e da sua palavra. Irmãos, e nós quase dividiram a obra de Deus com as profecias. Não estavam satisfeitos. E não estão satisfeitos até o dia de hoje. Podem crer que vão buscar coisa aqui, buscar coisa lá, buscar novidade lá. E me perdoe, irmão, e me perdoe. Eu vou falar como homem, mas você que fica procurando pelo em ovo, você vai achar pelo em ovo. O diabo vai criar um pelo no ovo. Você vai falar: isso aqui é verdade, quando é mentira. Deus está me dando esta palavra hoje com grande pesar no coração. Eu gostaria de dizer que está tudo bem, mas não está nada bem, não. Gosta de ouvir falar mal. Muitos de nós não estão aceitando os ensinamentos. A base quer mudar os termos, quer mudar os marcos, e não estão satisfeitos. Está meio parada essa palavra, porque isso me dá... Tem muita ira de Deus hoje, muita tristeza de Deus. Não gosto de falar isso, parece que dá força para eles. E pode contar que amanhã está lá falando mal do irmão Paulinho. Como, irmãos? Que essa palavra possa chegar no ouvido de quem precisa. Como deixar de acreditar num servo de Deus, num ministério escolhido por Deus, sofrido, provado, santificado. Deixar de acreditar num servo e crer num homem caído, numa mulher caída, num pecador, numa pecadora, numa pessoa
frustrado. Como deixar de acreditar nesta palavra que Deus está mandando? De acreditar no crítico desta palavra? Como acreditar nessas pessoas desligadas da graça? Perderam a graça. Estão com o espírito contrário à obra de Deus. Como que vocês acessam o celular ou a internet? Como é que vocês assistem? Vocês estão pecando na presença de Deus. Vocês estão tomando veneno. Oxalá que esse veneno é pior do que diz a palavra. Beberão coisas mortíferas e não farão dano. Esse veneno está fazendo dano para muita gente. Porque quem tem Espírito de Deus, a cobra picou Paulo e não matou Paulo. Oxalá que muitos desses picados não morram, mas que renasçam na obra de Deus. Como é que vão crer nessas pessoas? De onde vieram? Quem são? Já estiveram no nosso meio? Saíram fora dos termos? Oferecemos a salvação, mas não tem mais lugar de ocupação na obra de Deus. Procuram deturpar o povo de Deus. Cuidado em ouvir essas coisas. Eu nunca ouvi uma pregação de um pastor, nunca ouvi uma pregação evangélica. Eu ouvia sermão de padre. Mas como é que vamos, irmãos, ouvir uma pregação de um homem que não tem o Espírito Santo? Um homem que perdeu a graça de Deus. Isso entristece, irmãos. Crer mais numa pessoa que está desviada do que no... Não estou falando de mim, estou falando do ministério desta sagrada obra. Que luta para ter uma palavra, se santifica, se purifica, não fica estudando e contando coisas, detalhes da palavra, porque a palavra é um marco, a palavra é um início de conversa, é uma luz sobre o assunto que deve ser tratado, o assunto que deve ser falado, para que não haja uma repetição e para que alcance toda a manifestação, toda a obra do povo de Deus na face da terra, vai em todos os lugares, conhece todos os nossos procedimentos e na palavra resume a nossa vida inteira, nos ensinando a doutrina e como caminhar em Cristo. E como é que isso vocês deixam de acreditar, muitos deixam de acreditar na palavra para acreditar nessas pessoas aí. Vocês estão vendo? Vocês estão tomando veneno, Vocês que estão vendo isso aí, estão fracos na fé. Quem vê essas coisas está fraco na fé. Está se desviando dos retos caminhos de Jesus Cristo. Nós estamos no caminho, na verdade e na vida. Pode ter outros caminhos que nem esse. Eu desconheço. Mas esse que eu conheço, quero morrer nele. Para não morrer na alma, ganhar a vida eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.